Olá, você está no Passeio Grátis e vamos falar hoje como interpretar texto nos concursos. Vamos aprofundar, estamos na aula 3. Se você não assistiu a aula 2, eu vou colocar aqui em cima para você assistir. Então, é muito importante que assista a aula 2 e assista a aula 1 antes de ir para a aula 3. Vamos hoje aprofundar a interpretação de texto. Vamos direto ao ponto? Nós vamos falar um pouco de teoria, mas a maioria das vezes tem tudo é prática. Vejamos outros elementos importantes da interpretação. Interpretar e compreender. Interpretar é uma coisa, compreender é outra coisa. Para Jarbas, não, para o concurso. São coisas diferentes. O que é meu é interpretação. O que é do texto é compreensão. Ok? Então, o que é meu vai para além do texto. Mas é claro que quando eu digo o que é meu, eu estou falando é meu socialmente. Eu interpreto isso com o meu olhar, mas o meu olhar é um olhar também social. Ou seja, todos nós entendemos esse código, né? Todos nós, socialmente, entendemos, interpretamos isso aqui como é proibido estacionar. E isso aqui como é proibido parar e estacionar. Por quê? Porque são códigos estabelecidos socialmente. Então, quando eu digo o que é meu interpretação, esse meu é meu e da sociedade. E o que é do texto é só do texto. Tem a ver com o autor e o olhar do autor para com o texto. Compreensão, a resposta está no texto. Como é que você descobre isso? O enunciado tem segundo texto, ou então o autor afirma que papapá. Então, o narrador diz a voz poética do texto, o eu lírico, o texto informa que, no texto, podemos afirmar, quer dizer, tudo que tiver relacionado ao autor afirma, o narrador afirma, a voz poética afirma, o eu lírico afirma, ou então, segundo texto, tiver a palavra texto, já sabe que isso é o quê? Compreensão. Então, essa parte é bem objetiva. Interpretação está fora do texto, está para além do texto. Está aqui no eu social. Como o eu social enxerga aquilo. Por exemplo, depreende-se do texto, infere-se, conclui-se, deduz-se. O texto permite deduzir, permite ir além. É possível subentender, é possível ir além, subentender a partir do texto. A intenção do autor, eu posso aqui interpretar, eu posso ir além. Todos esses aqui eu posso ir além. Aqui é o tipo de enunciado que traz para a interpretação. Interpretar depende do seu conhecimento de mundo. Se você não tem uma relação boa com o mundo, se você não tem um bom conhecimento do mundo, vai ficar difícil interpretar texto. Por quê? Porque eu já disse aqui, porque é o eu social, a minha relação com o mundo, que está além do texto, é o meu conhecimento de mundo. É o enunciado que vai dizer se é interpretação ou se é compreensão. Então, a primeira coisa, descobrir se a questão é de interpretação ou se ela é questão de compreensão. Joana ficava o dia inteiro na cama reflexiva. Como seria a compreensão? A compreensão é que Joana ficava na cama e ela fazia algumas reflexões. Acerca do que eu não sei, porque qualquer coisa que eu imagine, isso passa a ser interpretação. Então, se eu falar, a Joana estava deprimida, isso é interpretação. Algum lugar diz que ela estava deprimida, ela estava reflexiva. Joana ouviu um barulho, olhou para Caio
e apenas colocou o dedo verticalmente rígido em seus próprios lábios. Se eu for interpretar isso aqui, socialmente eu sei que colocar o dedo verticalmente rígido em seus próprios lábios é pedir silêncio. Porque isso aqui, o eu social interpreta como: Joana pediu silêncio a Caio? Sim, pediu silêncio a Caio. Como você diz? Porque socialmente nós interpretamos quando alguém coloca o dedo verticalmente rígido em frente aos lábios, está pedindo para o outro fazer silêncio, não fala nada, não fazer barulho. Então, está vendo como a interpretação vai para além do texto, mas não é bem assim. E para além de qualquer jeito, não é qualquer interpretação. É o eu social. Posso interpretar isso, que todo mundo vai entender minha interpretação. Compreensão ou interpretação? Primeira coisa, prestar atenção nas conjunções. É o i, que é uma soma, é um ou, é um porém, é uma contradição, é uma oposição, é um mas. Quer dizer, a opinião do autor vem depois do mas. Por exemplo, se o texto tiver isso, vírgula, mas, a gente já sabe que quando eu digo mas, a opinião vem depois. É como eu falo assim: rapaz, ele é até gente boa, mas eu digo: epa, já não quero que você contrate. Você me diz assim: eu quero contratar fulano. Eu começo: fulano é um cara gente boa, coisa de tal, mas aí pronto. O que vem aqui é a minha opinião, ou seja, não quero que você contrate. O que vem depois do mais é a opinião. Em contrapartida, então é o que vem depois de contrapartida também é a minha opinião. Por quê? Tudo que vem depois de conjunções que trazem oposições é porque eu lancei a ideia e vou trazer uma oposição na frente, que é a minha opinião, como autor. Prestar atenção nas preposições. Importante isso. Como é que eu vou aprender isso? Você vai rever a semântica das conjunções e das preposições. Onde tem isso? Na aula de número 4, no módulo 2. Você vai lá e rever. Você vai lá e assiste ao vídeo. Cuidado com palavras negativas. Não, nunca. Ele nunca esteve lá. Cuidado, será que foi nunca? Palavras restritivas, apenas ele. Ou palavras de generalização, todos. Então, cuidado para não extrapolar, já falei sobre isso, na hora da interpretação. Então, como é que eu vou aprender como não extrapolar? Vai rever interpretação parte 1, que tem nesse bloco aqui mesmo que eu coloquei lá. Cuidado com palavras como nunca, sempre, todos, inclusive fulano, exclusivo, que é excluindo, toda vez, o país todo, essas palavras genéricas, restritivas e negativas, cuidados com elas, porque elas, normalmente, quando aparecem no enunciado, são elas que darão o norte da questão. São elas que dirão se a questão é certa ou errada. Pegar dicas nas letras miúdas, aqui é miúdas, vou corrigir aqui é miúdas, nas letras miúdas, falando de gráficos, o autor do texto, aquelas fontes de pesquisa, aquela parte pequenininha que fica lá no final do texto, bem miudinha assim, ó. Presta atenção que ali traz alguma coisa para ajudar você. Ali tem o autor do texto, traz gráficos, essas coisas. Fazer uma correlação entre gráfico e texto, se tiver gráfico, na hora de interpretar. Isso também é muito importante. Vamos praticar? Porque o importante de tudo é praticar. Vamos lá. Ele diz: reduzir a poluição causada pelos aerossóis, partículas em suspensão na atmosfera, compostas principalmente por fuligem e enxofre, pode virar um enorme tiro pela culatra. Estudo de pesquisadores britânicos e alemães revelou que os aerossóis, na verdade, seguravam o aquecimento global. Isso porque eles rebatem a luz solar para o espaço, estimulando
a formação de nuvem, que também funcionam como barreiras para a energia do Sol. Ainda é difícil quantificar a influência exata dos aerossóis nesse processo todo, mas as estimativas mais otimistas indicam que, sem eles, a temperatura global poderia subir 4 graus centígrados até 2100. As pessimistas falam em um aumento de até 10 graus, o que nos colocaria dentro de uma churrasqueira. Como os aerossóis podem causar doenças respiratórias, o único jeito de lutar contra a alta dos termômetros é diminuir as emissões de gás carbônico, o verdadeiro vilão da história. Ora, eu li o texto, mas quem assistiu às aulas 1 e 2 sabe que o certo é eu ir olhar os enunciados. E é isso que a gente vai fazer. A primeira questão diz, segundo o texto, essa questão é de interpretação ou de compreensão? Ela é de compreensão. O verdadeiro vilão da história é ou são? Gente, então você vai voltar ao texto, procurar onde no texto, em que parte do texto, fala sobre o verdadeiro vilão da história. E quando você voltar ao texto, você vai perceber que o foco da questão está aqui no vilão da história, e é isso que a gente vai buscar no texto. Você vai perceber isso aqui embaixo, diminuir as emissões de gás carbônico, vírgula, o verdadeiro vilão da história. Quem é o verdadeiro vilão da história? Resposta, as emissões de gás carbônico. Você achou isso onde, Jarbas? No texto. Em que parte do texto? No final do texto, últimas 2 linhas. E por que você foi atrás do texto? Porque a questão dizia, segundo o texto, a questão é de compreensão. É lá que eu busco, e eu busquei aqui, e consigo afirmar que é a letra B. Vamos praticar em mais uma questão. O termo pessimistas, em destaque no texto, o texto, isso é o que? Compreensão, não é interpretação. Está se referindo a quem está se referindo? Ora, você vai lá e vai perceber que o foco aqui dessa questão é o termo pessimista, que está onde? No texto. Então, vamos aqui, pessimistas. Aí ele diz, aqui, ainda é difícil quantificar a influência exata dos aerossóis nesse processo todo. Mas, as estimativas mais otimistas indicam que, sem eles, a temperatura global poderia subir 4 graus centígrados até 2100. As estimativas pessimistas falam em aumento de até 10%. Então, tem uma palavra aqui, aqui depois do as. As o que pessimista? As estimativas. Isso aqui é um zeugma. Tem um zeugma. As pessimistas. As estimativas pessimistas. Então, observe aqui que eu recuperei estimativas e copiei aqui para vocês entenderem claramente. Por isso, a resposta correta aí é a letra D de dado. Onde você encontrou isso aí? No texto. E por que você foi atrás do texto? Porque o enunciado me diz que é no texto, ou seja, ele me diz que não é interpretação, que é compreensão. Vamos praticar em mais uma questão. Assinale a alternativa cujo sentido não está de acordo com o sentido que a expressão, a expressão é, pode virar um enorme tiro pela culatra. Ele quer saber o sentido da expressão. Você tem que entender, aqui um pouco de interpretação. O que significa a expressão? Virar um tiro pela culatra. Nós temos aqui a arma, vamos imaginar uma arma. Não sei se você vai desenhar. Tem o cano da arma. E tem a parte aqui do fundo da arma. E tem a culatra. O tiro pela culatra é um tiro pelo fundo.
Como fosse, o tiro não saiu lá para frente, saiu para trás. Ou seja, quem está atirando é que vai sofrer. O tiro pela culatra é um gol contra. Então, ele quer saber o que não está de acordo. O foco é o sentido que não está de acordo, como pode virar um tiro pela culatra. Né? Vamos buscar o significado dessa expressão no texto. Pode virar um enorme tiro pela culatra, dentro disso. Reduzir a poluição causada pelos aerossóis, partículas de suspensão na atmosfera composta principalmente por fuligem e enxofre, pode virar um tiro pela culatra. Isso significa que o tiro não sai pelo cano, como é o esperado, e sim pela culatra, por trás, atingindo o próprio atirador. É uma ruptura com a lógica esperada. Vamos ver qual não tem esse mesmo sentido. Ó, pode ter o efeito contrário do que se pretende. A letra A é uma ruptura com a lógica esperada, né? Vamos ver qual não tem, que isso aqui tem. Ele quer o que não tem. Pode aumentar ainda mais o problema que se quer combater. É uma ruptura com a lógica. Quer combater, isso pode aumentar ainda mais, né? Contrariando a lógica. Letra C. Pode fazer com que o aquecimento global aumente. Ó, é uma ruptura com a lógica. Precisa diminuir o aquecimento global e acaba aumentando. Letra D. Pode provocar diminuição na formação de nuvens. Ó, formação das nuvens diminuir é efeito ruim. Diminuir nuvens para a natureza. Portanto, é uma ruptura com a lógica também. Ó, pode aumentar a ocorrência de doenças respiratórias. Esse trecho está no texto. Precisamos ver o contexto. O contexto diz: como, ó, ele diz, como os aerossóis podem causar doenças respiratórias, o único jeito é lutar contra. Esse aqui é um fato, isso aqui não é algo contraditório. Os aerossóis podem causar, isso é um fato. Isso não contraria os aerossóis, não contraria porque ele não é para isso, ok? Então a resposta correta aí é a letra E. Pode aumentar a ocorrência de doenças respiratórias. Observe que teve o texto, mas teve o sentido do que está no texto, que eu precisei entender a expressão um tiro pela culatra. Eu precisei ir para além do texto, porque envolveu também interpretação. Vamos praticar mais uma questão. Assinale a alternativa cuja afirmativa mantém relações lógicas de acordo com o texto. De acordo com o texto. Importante isso. É uma questão de compreensão. O foco é manter relações lógicas de acordo com o texto. A. Os aerossóis seguram o aquecimento global, porém estimulam a formação de nuvens. Ele diz: aerossóis, aerossóis, aerossóis. O que você fez aqui, Jarbas? Marquei no texto onde aparecia a palavra aerossóis. Por quê? Porque é dele que ele está falando. Ó. Os aerossóis seguram o aquecimento global, porém estimulam a formação de nuvens. Ora, ele diz: estudo de pesquisadores britânicos e alemães revelou que os aerossóis seguravam o aquecimento global. Isso porque eles rebatem a luz solar para o espaço, estimulando a formação de nuvens. Quer dizer, ele segura o aquecimento global porque estimula a formação de nuvens. É porque, não é porém, estimulam. Esse porém é como se fosse um mas. É contraditório, é oposição. Não é oposição. O porquê aqui é uma explicação ou uma causa, nunca uma oposição. Na verdade, o correto seria: os aerossóis seguram o aquecimento global porque estimulam a formação de nuvem. O correto seria isso aqui. Na letra B, ó, então, a relação lógica é causal, é porque. Ou ela é explicativa, pois. E não adversativa, porém, mas não cabe, tá vendo?
Então seria os aerossóis, seguro, aquecimento global, porque estimula a formação de nuvem, pois estimula a formação de nuvem, ou já que estimulam, uma vez que estimulam, mas nunca por porém ou mas. De novo a letra B, o mesmo erro, ó, mas. A mesma coisa. Não é mas, não pode ser mas, aqui tem que ser porque, já que, uma vez que, a mesma coisa, o mesmo erro da letra B. A letra C diz, ó, a letra C está correto. Veja que manteve a relação lógica e explicativa, aqui faltou o X, explicativa, o que é possível. Pois esta relação poderia ser causal, porque, ou explicativa, pois, e não adversativa, mas. Então, ó, os aerossóis seguram o aquecimento global, pois estimulam a formação de nuvens. Está correto, ó, certo. A letra D é e estimulam. Não, não é uma soma, não é aditivo. É causal e explicativo. Entretanto, também não é adversativo, ó. Não pode ser porém, mas, no entanto, entretanto, não obstante. Não pode ser, já foi explicado isso. A resposta certa é a letra E. Então, vocês já entenderam, como eu sempre falo no final, que o importante é ler, praticar, responder provas, porque só assim você poderá aprender a interpretar texto. Inscreva-se no canal, curta, compartilhe com os amigos, porque aqui você pode passar grátis em concurso. Teremos todas as matérias para você estudar, todas as matérias, conteúdo completo, porque você está no Passeio Grátis.